Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Cido, doutor em filosofia, professor na Universidade do Estado de Mato Grosso. Quero dar as boas-vindas a todos, todos vocês aqui no canal. E desde já quero agradecer às pessoas que se inscreveram. As últimas inscrições que nós tivemos um aumento significativo, muito bom. Agradeço imensamente. Comentários também, uma diversidade de comentários, principalmente nos shorts, né? Mas aqui nos vídeos longos também nós temos tido assim comentários. Isso enriquece, né, engrandece aqui o canal que não é apenas meu, é de vocês, com a participação de vocês. Fundamental essa participação, continuem firmes. E eu gostaria também de pedir a você que está vindo aqui pela primeira vez, que se inscreva então aqui no canal, tá? Vai ajudando, vai compartilhando, muito bom compartilhar também o vídeo. Isso aqui não deixa de ser uma novidade, porque de repente muita gente já está cansado de tantos canais que nós já temos aí no YouTube, tá? Sempre dizendo que é um canal de esquerda, é um canal que não defende de maneira nenhuma o né, o inelegível, o Bolsonaro, tá? E muito menos a política bolsonarista, tá bem? Que isso fique bastante claro. Bom, pessoal, o que me levou a vir até aqui, inclusive, trazer essa importante reflexão para vocês, que a gente tem até como objetivo aqui no canal, né, a gente refletir, né, sobre diversos assuntos, de modo especial sobre a nossa realidade, a realidade brasileira, a realidade política brasileira, né, na qual nós estamos aí passando aqui, tá, com o presidente Lula, né, o poder, mas ainda o Bolsonaro. E eu diria assim para vocês que não é apenas o Bolsonaro, né, a pessoa do Bolsonaro, mas sim os bolsonaristas, né, aqueles que o defendem, aqueles e aquelas, né, que o defendem. Esse congresso, né, que nós temos aí, que ainda tem uma parcela significativa de deputados, senadores que apostam, né, ou que defendem, tá, esse tipo de política que foi implementada pelo Bolsonaro aqui no nosso país, que jamais foi uma política boa, jamais, né? Isso há provas evidentes em relação a isso. Bom, vocês estão aí acompanhando, né, o desenrolar dos últimos dias, as descobertas da Polícia Federal, as prisões que aconteceram, também o passaporte do inelegível também que foi preso pela Polícia Federal, a reação, né, aí do Bolsonaro, que agora está querendo fazer uma manifestação, né, mais para o final desse mês, lá em São Paulo, né? Então vocês vêm acompanhando todos esses acontecimentos, né? Todas as descobertas mesmo, que agora não tem como ninguém duvidar, né, sobre a tentativa de golpe que aconteceu, né, durante o período, principalmente na fase final, né, do governo Bolsonaro, essa tentativa de golpe que novamente pudesse assim, impedir que o Lula voltasse ao poder. E não adiantou, né, nada deu certo, tá? Só que a mancha, né, a marca de toda a combinação, vamos dizer assim, né, de toda a trama, ficou, né, ficou gravado, inclusive, né, em vídeo, da tal da reunião que aconteceu em julho de 2022, né, a tal da reunião onde o planejamento do golpe estava ali, né, sendo todo organizado, implementado e assim por diante. É importante, o que eu acho, o seguinte, a gente não deixar de levar em consideração, a meu ver assim, algo que muitas vezes pode passar despercebido por muita gente. Porque quando a gente vai comentando, né, falando sobre essa tentativa de golpe, tudo isso que aconteceu, desde a chegada do Bolsonaro, inclusive no poder aqui no nosso país, esse crescimento, inclusive assim, bolsonarista, né, desse conservadorismo, de tanta gente que está aí, que até hoje ainda defende, né, essa pessoa, mas assim mesmo, com tudo que se fica sabendo a respeito do Bolsonaro,
você ainda vai encontrar uma boa quantidade de gente que o defende. Nas redes sociais a gente já está cansado de ver isso, né? Você vai no TikTok, você encontra isso. Se você vai no Instagram, você encontra. Você vai no Facebook, você encontra. Você vai no YouTube também, você encontra, né? E às vezes, a gente que tem um certo grau de moral, de ética, né, na vida da gente, que a gente que luta por mais justiça social, a gente fica assim estarrecido, né? Fica assim, como pode? Ainda tem uma quantidade de pessoas que ainda apoiam essa figura, né? E desprezam, né, por outro lado, desprezam o Lula, né? E aí eu já vou dizer aqui para vocês o que sempre está na boca de bolsonaristas, dessas pessoas que desprezam o Lula. Do Lula ladrão, né? Vocês estão aí apoiando esse ladrão? Nós temos um ladrão no poder e assim por diante, né? Eu sei que tem muitos que já estão até cansados, né, com os ouvidos doendo de ouvirem, ou também dos olhos, né, de lerem sobre isso, tá? De mensagens e assim por diante, sempre tocando nessa mesma tecla, né? Sempre colocando assim o Lula como um ladrão, né? Como um presidiário, como até o Bolsonaro, né? Ele dizia, inclusive até na campanha eleitoral, né? Um presidiário, né? Sendo que agora quem está correndo o risco de ser preso é ele, né? Mas enfim, vocês verem como que é a situação, né? Aí eu quero trazer aqui para vocês assim, né? Trazer aqui uma lembrança, né? A memória, a lembrança de um grande jornalista, conhecido por muita gente, que foi muito conhecido por muita gente, do TV Afiada. Tá lembrado do TV Afiada? Conversa Afiada, né? Conversa Afiada, né? Do saudoso Paulo Henrique Amorim. O que o Paulo Henrique Amorim, se vocês pegarem os vídeos do Paulo Henrique Amorim, vocês fazerem uma retrospectiva, derem uma olhada, né, no TV Afiada que existe até hoje, vocês vão verificar sempre que o Paulo Henrique Amorim ele citava essa sigla chamada PIG, Partido da Imprensa Golpista. Isso mesmo, Partido da Imprensa Golpista. Esse ponto ele é fundamental para a gente poder entender toda essa lógica, dessa coisa terrível que o Brasil, né, está vivenciando, continua vivenciando até hoje, mesmo com o Bolsonaro perdendo as eleições. É que é o seguinte, a cabeça de muita gente foi assim, é como se o cérebro da cabeça dessa gente fosse remexida, como se ela fosse, né, remoída ali, né? Então, isso foi um tempo muito longo, foi um trabalho muito longo que aconteceu aqui no nosso país. E a participação da imprensa golpista, do PIG, da imprensa golpista, foi assim de forma significativa para que nós chegássemos a uma situação como nós estamos vivenciando. Para que houvesse uma divisão assim na nossa sociedade, né? Que é isso que todo mundo chama de como se fossem embates ou qualquer coisa assim, de dois blocos, né? De Lula e de Bolsonaro, essa coisa toda. Mas para a gente chegar até esse momento, teve todo um trabalho. E o que acontece é que esse trabalho, né, trabalho que foi assim minucioso, né, ele foi um trabalho muito bem feito, ele não saiu de cena, ele continua. Por isso é que vocês vão sempre encontrar bolsonaristas que chamam Lula de ladrão. Eu tenho aqui só para poder, né, a gente levar em consideração, o que Lula escreveu em 2020 no Twitter. Eu tenho mais de 400 horas de jornal nacional contra mim. E se pesquisar, o Moro tem 400 horas a favor. Apesar de que agora o Moro tá lascado, né? Basta ver que a Globo só citou 2 matérias do Intercept e para se explicar por que foi citada. Então, 400 horas de jornal nacional contra mim. Você pode dizer assim,
400 horas de Jornal Nacional chamando o Lula de ladrão. Ou seja, esse PIG, partido da imprensa golpista, a gente precisa sempre levar em consideração que existe um líder. A grande liderança, a liderança foi a Globo. Isso mesmo, a Rede Globo. Eu acho até engraçado, porque para muita gente que viu o Bolsonaro, né, no período do Bolsonaro batendo na Globo, acho que vocês recordam disso. Aí muita gente vai dizer assim, mas o Bolsonaro não defendia a Globo. Então, aqui tem muitas histórias que vai ficar muito longo aqui o vídeo, não vou explicar tudo aqui. Tem muitas histórias que a gente poderia contar a respeito disso. Acontece que todo o trabalho que foi feito, tá, desde o impeachment da presidenta Dilma, a contribuição da Globo foi importantíssima, né? A contribuição da Globo para que acontecesse o impeachment da presidenta Dilma. Basta vocês verem postagens, uma série de coisas do Jornal Nacional, tá? Que foram, assim, inclusive postados lá, que tinha como objetivo muito claro que a Dilma realmente ela fosse desmascarada ou qualquer coisa assim, para poder acontecer o impeachment da presidenta Dilma. Esse é um detalhe. A outra contribuição foi com a prisão do próprio presidente Lula, né? Gente, quantas e quantas vezes se viu isso, né? Esse ponto negativo, essa negação do presidente Lula. E essa imagem que foi passada para a sociedade de que Lula era corrupto, de que Lula... E aí, outra coisa, a Operação Lava Jato, o fortalecimento da Operação Lava Jato e o quanto que a Rede Globo ela deu muita sustentação, por exemplo, para a Operação Lava Jato. Vocês agora estão vendo o que está acontecendo com a Operação Lava Jato, o que aconteceu, né, com a Operação Lava Jato, o que está acontecendo com o Moro. O Moro está prestes, né, a perder, por exemplo, o seu mandato. Prestes a ser preso. Prestes a ser preso. Vocês sabem o que aconteceu com o Dallagnol também, né, que perdeu o seu mandato. Então vocês estão prestando atenção assim que a gente precisa compreender que houve todo um trabalho, tá? E o PIG, Partido da Imprensa Golpista, participou desse trabalho, tá? Que é o resultado do que nós vemos hoje na nossa sociedade. Tem muita gente que, amigos, né, até seus, de vocês que estão me assistindo, que são bolsonaristas, que com certeza você vai ter muita dificuldade de convencer essa pessoa de que Lula não é ladrão, de que Lula não roubou, de que Lula ele não foi culpa do Lula por conta da corrupção, de uma corrupção que já vem de muito tempo, que já vinha desde o período do Fernando Henrique Cardoso, né? E que o Brasil dificilmente conseguiu prender os corruptos, né? Condenar corruptos, principalmente políticos. E que durante o governo Lula, o que foi acontecendo? Ele foi dando força para a Polícia Federal, para o Ministério Público, né? Para que esses corruptos, inclusive, fossem presos. Era isso que estava acontecendo. Com a Dilma ainda se fortaleceu muito mais. E foi isso que levou, inclusive, o impeachment da presidenta Dilma, né? Então, o que eu quis passar aqui para vocês é uma reflexão que a gente precisa sempre fazer, e quanto que essa imprensa golpista, eu sempre estou aqui, né, chamando de imprensa golpista, porque essa imprensa, esse PIG, contribuiu de forma significativa para que chegássemos a uma situação como essa. Chegássemos a um Bolsonaro que se articulou, que fez tudo o que fez, que vocês já sabem, que usou de uma série de estratégias, tentativas para poder dar um golpe aqui no nosso país. O que aconteceu é que a coisa não deu certo, deu errado. E eles não conseguem entender que deu errado. A casa caiu, né? E aí agora a gente fica vendo essa imprensa que eu estou falando aqui, uma Globo, Estadão nem sempre, né? Mas dando uma de arrependidos, né? Mas não me engano. A mim não me engano, de maneira nenhuma. Agradeço muito a todos e todas vocês. Sigamos em frente. Na próxima, temos mais, tá? Um abraço.